Antes fica aqui, Elise. Olha, gente, vamos dar primeiro uma salva de palmas para essa mulher que está fazendo esse evento. Porque, olha só, Deus levantou ela profundamente para que ela pudesse levantar cada um de vocês, trazer algo especial. E realmente ela tem uma essência incrível. E vocês têm que aproveitar cada minuto, cada momento, porque realmente vocês estão no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo. Combinado? Obrigada, viu, meu amor? Um presente de Deus aqui, que Deus me deu. Quem está animado hoje, diz assim, eu. Está tudo animado. Olha, esse povo é animado, viu, Alice? Parabéns. Depende deles, exatamente. Porque tudo, gente, tudo. Você vê o milho da pipoca. Quem já fez pipoca aqui? Todo mundo, né? E quando é aquela história? É quando está quente, ou seja, na atmosfera, na frequência, do jeito certo. E vocês aqui vão ter oportunidade de se transformar, de começar um novo tempo. E não existiria tempo melhor, porque hoje que dia é, gente? 1º de dezembro. Então, fechou um ciclo ontem e hoje se inicia um outro. E todas as vezes que nós iniciamos um ciclo, é um tempo de recomeço. A nossa vida é marcada por grandes recomeços. E nós precisamos trazer isso todo santo dia. Quem aqui, quando acorda de manhã, sente que é um recomeço? Seja sincero. A maioria não. Quem está aqui, vamos dar uma salva de palmas, porque é raro. É raro isso, e dê salva de palmas para elas mesmo. Por quê? Porque a partir de hoje, vocês também vão ser essas pessoas que vão acordar e crer e agir como a vida fosse um grande recomeço. Tem 2 coisas que eu faço, e quem quiser aprender diz assim com muita fé, eu quero. Que eu faço quando eu vou dormir e quando eu me levanto, que muda a atmosfera do meu dia. Porque hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre identidade, e não tem como eu fazer isso se eu não tenho o reconhecimento de quem sou filha e da minha identidade. E uma das coisas que eu faço é que quando eu vou dormir, eu digo assim, eu creio que amanhã acontecerá coisas extraordinárias na minha vida. E eu agradeço por isso. E quando eu acordo, eu digo assim, Deus, obrigada, porque eu creio que hoje vão ter coisas extraordinárias acontecendo na minha vida. Agora perceba essas 2 coisas que eu faço ao dormir e ao acordar. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade para dormir à noite. Por quê? Porque hoje, mais do que no passado, nós somos altamente estimulados pela nossa tela do celular. Inclusive, estão diagnosticando crianças com TDAH sem elas terem TDAH. Por quê? Porque são altamente estimuladas pela tela do celular, pela internet, e fica a dopamina nas alturas. Aí, quando elas saem do celular, elas não conseguem brincar, fazer outra coisa. Por quê? Porque é boring. Então, nós somos o tempo inteiro, vamos criando expectativas de que algo ruim vai nos acontecer. Verdade ou mentira, gente? Verdade. O Brasil é número 1 em ansiedade. Sabe o que isso significa? Que um país bonito, cheio de cachoeira, praia, altamente ensolarado, com as pessoas mais alegres do mundo, estamos ansiosos. E o que é estar ansioso? Eu estou preocupado que algo ruim me aconteça. Você já parou para pensar sobre isso? Que quando você fica ansioso, é como se você estivesse dizendo assim, como é seu nome? O seu nome. Isso. Hã? Ernesto. Quando Ernesto fica ansioso, Ernesto fica assim, ai, será que eu vou dar conta de amanhã? Nossa, eu tenho que mandar esse e-mail, eu tenho que fazer isso, eu tenho que bater essa meta. E será que isso vai acontecer? Então, Ernesto não está pensando que coisas extraordinárias vão acontecer na vida dele, não. Ernesto ficou ansioso, por quê? Porque ele está prevendo que algo ruim vai acontecer até ele. O que isso importa com espiritualidade e com identidade? Tudo, gente. Porque vocês hoje, ao descobrirem de quem vocês são filhos e filhas, vocês vão mudar completamente a forma pela qual vocês vão encarar a vida e vocês vão lidar com as situações da vida. Quem quer aprender isso hoje? Quem quer aprender muito isso hoje? Então, vamos começar? Então, olha só, o que Deus já ministrou no meu coração quando eu estava vindo para cá. Quando a gente pega a Bíblia,
a gente vê várias histórias e o tempo inteiro Deus querendo mostrar a tua identidade. O tempo todo. Só que os homens da Bíblia e as mulheres, assim como nós, são o quê? Humanos. E por serem humanos, têm a fragilidade dos humanos. E daí Deus ministrou a primeira pessoa da Bíblia que surge, né? Porque vem Adão e Eva, e a mulher, Eva. E quando a gente olha para Eva, uma vez eu escutei até a pastora Thalita, falar sobre esse tema de forma muito brilhante. E Deus ministrando hoje no meu coração, ele falou assim, olha só, Eva foi a primeira mulher que veio, só que você, como é seu nome? Bruna. Vamos perguntar para a Bruna. Bruna, se eu te perguntasse sobre Eva, você tem uma imagem boa ou ruim de Eva? Ruim. Ruim. Como é seu nome? Nilda. E a sua imagem, Nilda? Ruim. Ruim também. Então, olha só, se a gente for perguntar para 100% da sala, eu acho que não vai ter ninguém que vai ter uma imagem boa de Eva. Por quê? Porque Eva desobedeceu a Deus. Eva comeu do fruto proibido. Muito bem. Só que olha só, gente. Todas as vezes que nós julgamos alguém, no fundo, nós estamos julgando a nós mesmos e a todas as pessoas ao nosso redor. Andresa, não estou entendendo. Como assim? Agora deixa eu perguntar para você. Como é seu nome? Hã? Mary. Olha, é chique o nome dela. Nossa, extraordinário. Parabéns para esse nome, hein? Eita, nome bonito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez alguma coisa na sua vida que você sentiu no coração que não era para fazer? Fala aqui. Várias vezes. Várias vezes. Então você já errou muitas vezes. De teimosia. Teimosa. Perfeito. Ela não é a única. Eu, a Elis e todo mundo aqui já errou. E o que acontece, gente? Nós precisamos ter empatia com os nossos erros. É isso mesmo. Não estou dizendo para você pegar o seu erro e colocar como bichinho de estimação. Mas você precisa se perdoar. Porque você não é o seu erro. Você não é sua falha. Você não é o seu passado. E você não é aquilo que não aconteceu. Você é filho, filha de Deus, a quem vai errar muitas vezes para poder acertar. E por que Deus me trouxe Eva? Porque Eva, o tempo inteiro, todos nós, quando olhamos para a história dela, só olhamos para o erro que ela cometeu. A gente não percebe que ela foi a primeira mulher, a gente não percebe que ela foi a primeira mãe, a gente não percebe que ela foi a primeira filha, a gente não percebe que ela foi a primeira, tudo de mulher foi ela. E quando a gente cria essa empatia com Eva, a gente percebe que nós também, muitas das vezes, comemos de frutos proibidos. Quantas vezes você sabia que você precisava acordar de manhã cedo para você ir malhar, fazer uma academia, ou correr, ou fazer uma alimentação saudável, e você não fez? Quantas vezes? Quantas vezes você sabia que precisava, mesmo seu marido sendo turrão, mesmo seu filho sendo desorganizado, você ter compaixão para chegar ali e dialogar? Não é aqui, ó, testemunha. Dialogar. E o que a gente faz? A gente, por estar por aqui, né? A gente pega, solta os verbos e nós acabamos perdendo a razão. Então, a primeira coisa que eu queria que você percebesse é a sua singularidade. Não tem como você encontrar a sua real identidade sem você saber que é único. Sem você saber que é única. Ninguém, como é seu nome? Keila. Ninguém, gente, daqui da sala tem o DNA da Keila. Ninguém tem a digital dela, ninguém. Se ela for no meu cartório, eu sou tabeliano também, não sei se vocês sabem. Se ela for no meu cartório, ninguém vai ter o DNA dela lá, nem a digital, quando ela colocar para alguma coisa que ela precisa fazer. Por quê? Porque ela é única. Eva foi única. Cada um de vocês que estão aqui são únicos. E vocês só vão encontrar a missão de vocês se vocês descobrirem a real identidade. Por quê? Porque quando nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para o que viemos. Então, olha a importância de você se perceber singular, de você se perceber única, de você não se identificar com seus erros e fracassos. Eu mesmo
para contar um pouco aqui sobre mim e trazer na minha história os princípios de identidade. Alguém me conhece aqui? Quem me conhece, prazer, Andresa. E eu fui uma menina que me senti muito rejeitada durante a infância. Eu não sei se alguém aqui se identifica, mas eu era daquelas que não tinha coragem. Na idade dela, quantos aninhos você tem? 6 aninhos. Eu não tinha coragem, seu nome? Maria Isabela. Eu não tinha coragem de levantar a mãozinha. Você acredita nisso? O tio, a tia estava dando a liçãozinha lá. Eu tinha minhas dúvidas. Eu não tinha coragem, Maria, de levantar a mão. Por quê? Porque eu acreditava, olha que identidade distorcida e disfuncional. Eu acreditava que se eu fizesse uma pergunta, eu era burra. Se eu fizesse uma pergunta, eu era incapaz. Se eu fizesse uma pergunta, todos iam rir ao meu respeito. Alguém se identifica? Muita gente se identifica. Eu era assim. E eu fui crescendo assim. Aí o que aconteceu? E talvez alguém aqui também se identifique com essa situação que aconteceu na minha vida. Como eu me sentia burra, eu tinha que estudar mais que todo mundo. Então, eu estudava, eu fazia o meu melhor e tal, porque eu disse assim, eu vou ter que me gloriar, eu vou ter que me identificar por alguma coisa. E assim eu fui caminhando. Eu era muito perfeccionista. E o perfeccionismo não é saudável. Porque quando você é perfeccionista, sabe o que acontece? Você não faz. Aí você diz assim, eu não fiz ainda porque eu estou planejando. E é aquele planejamento que não acaba. É aquele projeto que nunca termina. Por quê? Porque você está escolhendo sempre a perfeição. Só que só quem é perfeito é Deus, gente. Nós somos construção o tempo inteiro e melhoria constante. E eu, por ser perfeccionista, eu não dava muitos passos. Eu dava passos limitados, apenas na minha zona de conforto. E talvez hoje você esteja assim. Talvez hoje você, naquilo que você faz no seu trabalho, você dá passos. Mas quando Deus manda você fazer um novo projeto, quando Deus manda você escrever um livro, quando Deus manda você fazer algo que está fora da tua zona de conforto, você não faz. Por quê? Porque você não tem noção da tua real identidade. Você não tem noção para aquilo que você foi chamado. E isso não aconteceu comigo só, não acontece somente com vocês. Você vê Moisés, gente. Moisés, que foi o homem chamado para libertar todo aquele povo lá da escravidão do Egito. Sabe o que ele diz para Deus? Quando Deus chama, porque antigamente era conversa, era Deus, hoje em dia a gente não conversa, a gente conversa com Deus, mas tipo, a gente não está vendo, né, Deus. Moisés via Deus face a face. E sabe o que ele diz para Deus? Eu não sei falar. Como que o faraó vai acreditar naquilo que eu vou dizer? Moisés. Mas só Moisés, Andresa? Não, vários outros, Gideão. Quando Deus vai lá chamar Gideão, que ele está lá amassando as uvas, ele faz assim, mas Deus, eu vou lutar, eu vou liderar o povo de Israel. Como assim? Eu sou o menor da minha tribo. E daí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente falou para Deus, eu não consigo, eu não sei, eu não vou dar conta. Aí você vê Sara, com 91 anos, ela fala, eu não vou ter filho, 91 anos. E se a gente fosse ver pela natureza, não dá para ela ter filho mesmo, né, gente? Só que quando Deus manda, Deus faz o sobrenatural. E quando nós identificamos a nossa real identidade, a gente começa a fazer coisas que seria impossível para os homens, mas que é totalmente possível para Deus. E daí, sabe o que eu verifico na minha história agora? Contando para vocês, eu estudava. Cheguei a ser laureada de turma na PUC Campinas. Passei com média 9,2 final. E eu acreditava que eu ia ser juíza. Eu estudava o tempo inteiro para ser juíza. E eu cheguei até a prova da magistratura, mais de 30 mil inscritos. Eu cheguei entre os 120 finalistas e eu entrar 67. E entre os 67, o meu nome não foi chamado. Aquele, gente, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque imagine você, vai abrir uma empresa. Você dá tudo de você, tudo que era possível você faz. Porque não é assim que nos ensinam. Faça o seu melhor, faça o seu possível. Eu fiz o meu impossível. Eu não tinha como fazer mais do que aquilo que eu fiz. E a realização não veio. Então eu questionei, Deus, por quê? Me disseram que eu tinha que estudar, me disseram que eu tinha que dar o meu melhor. Eu fiz tudo e eu não passei. Mas sabe por quê, gente? Porque tem portas que Deus fecha, porque Ele tem uma maior para abrir na tua vida. E às vezes a gente não entende isso na hora.
Steve Jobs, todo mundo conhece, aquele que foi, enfim, o dono das maçãzinhas, né, dos nossos computadores aí, Apple. Ele fala assim, que nós só conectamos os pontos quando a gente está lá na frente e olha para trás. A gente nunca conecta os pontos quando a gente está passando pela situação. Porque o que é a nossa vista? Põe assim a mão nos seus olhos para você entender. A nossa vista, que é a nossa vista aqui, os olhos, ele olha o que está ao nosso redor. E às vezes o que está ao teu redor é dívida. Às vezes o que está ao teu redor é sonhar e não realizar. Às vezes o que está ao teu redor é já ter tentado de tudo e não ter conseguido. Só que Deus diz que nós precisamos andar não é pela vista, é pela visão. E a identidade é isso. Quando você descobre a sua real identidade, a sua singularidade, você não anda mais pela vista. Você anda pela visão. Porque a vista vai dizer o quê? Que você não pode. A vista vai dizer o quê? Que você está diante de um trauma, que você veio de uma família que não tem condições, que você não tem dinheiro, que você não tem habilidade. A vista vai dizer isso. Verdade ou mentira, gente? Só que o que Deus diz para nós? Olhe a visão, olhe a partir da fé, olhe a partir da promessa. E quando você descobre a sua identidade, que é a sua singularidade, você começa a andar, porque quando você põe o pé, Deus dá o chão. Quando você dá um passo, Deus dá 10 em direção a você. Quando você caminha, o milagre caminha também. Por quê? Porque o milagre, ele se movimenta a partir do teu movimento. Então, olha que forte, gente. Se eu não me movimentar, o milagre também não se movimenta. E agora eu quero falar algo muito forte para vocês. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Os nossos pensamentos, aqui, ó, pode ser o nosso maior amigo ou pode ser nosso pior inimigo. E os nossos pensamentos podem ter 2 conselheiros. Vocês sabiam disso? Um primeiro conselheiro é o medo. E um segundo conselheiro é a fé. Eu não sei qual conselheiro você está ouvindo, mas se você está parado, se você tem sonhos para realizar e não realizou, se você coloca que não está na hora, não tem dinheiro, é tarde, a sua idade está avançada, você está se aconselhando com o medo. Porque o medo nos mantém onde nós estamos, na zona do conforto. Agora a fé nos tira de lá. Existe algo muito forte, gente, que é a dúvida. A dúvida te aprisiona. Quando Eva peca lá no jardim, porque ela não peca em qualquer lugar não, gente. Ela peca diante do jardim do Éden, ali na presença de Deus, onde todo dia na viração ele chegava para conversar com eles. Ou seja, às vezes você está na presença de Deus, você está lá e você erra. E o que eu quero dizer com isso que é muito forte? Quando Eva ela cometeu o seu pecado, o que a serpente fez ela ter, gente? Dúvida. A serpente colocou uma dúvida em Eva. Colocou um pensamento nela, uma mentira. Olha, você vai ser como Deus, maior que Deus, você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. Então a dúvida, gente, não é de Deus, a dúvida é do diabo. Eu conto uma história, quem me conhece aqui talvez já tenha ouvido, e eu vou contá-la, porque quem não ouviu precisa ouvir para nunca mais esquecer, que é a do muro. Quem já ouviu essa história? Pronto. Quem não ouviu, abre os ouvidos de novo. Certa vez, um homem estava em cima do muro, e de um lado tinha os anjos, Deus, Jesus, todo mundo. E do outro tinha o diabo e as legiões lá. E o homem começou a ficar intrigado, porque do lado de Deus, todo mundo chamando por ele. Vem para cá. E do lado do diabo, o diabo lá sério, cara feia, fechado e tal. E ele disse, meu Deus, será que eu sou tão ruim assim que nem o diabo me quer? E ele vai perguntar, né, para Deus. Sabe o que Deus responde? Ele diz assim, ele não te chamou porque o muro é do diabo. Vocês percebem que quando vocês dão vazão e brecha para a dúvida na vida de vocês,
vocês dão brecha para o inimigo exatamente entrar na tua vida. E o inimigo, eu não falo só de Satanás, não. Eu falo do teu inimigo, que são os teus pensamentos disfuncionais e perturbadores. Todas as vezes que você abre dúvida, você abre brecha. Quando você se posiciona, nem o diabo, nem o inferno, nem os teus pensamentos perturbadores vão conseguir te parar. Porque a única forma de você vencer o medo, eu falo no meu livro todo santo dia, é ir com medo mesmo. A única forma de você vencer uma insegurança é você fazendo, quantas vezes você precisar fazer. Alguém aqui se sente seguro? Seja sincero. Pronto, vamos lá. Vou lá, né? Ela abriu primeiro. Vamos lá. Como é seu nome? Consigo passar aqui? Obrigada, viu? Perdão de estar já perturbando a sala. Como é seu nome? Foi você, não foi? Joelma, foi você? Sim, foi. Me diz assim, o que você se sente insegura? Dá um exemplo pra gente. Hoje, uma das maiores inseguranças que eu tenho é, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos. E toda vez que eu saio, que eu sei que eu preciso estar aqui, a minha insegurança ela é muito grande do que eu estou causando nele. Existe alguma coisa que você é muito segura? Tipo assim, fazer um bolo no trabalho? Tem alguma coisa? Ah, várias coisas. Dá uma pra gente. Por exemplo, em falar, não tenho problema. E é a maior dificuldade da humanidade, né? Falar. Então, por que eu fiz essa pergunta para ela e eu trouxe essa indagação, gente, para que vocês pudessem perceber? Quando a gente fala assim, eu sou inseguro, você não é inseguro em relação a tudo. É isso que eu quero tirar da tua identidade a partir de hoje. Então, você não é inseguro. Você, na realidade, naquilo que você ainda não sabe ou não fez várias vezes, você não tem mesmo como se sentir seguro. Porque a segurança vem das vezes que nós fazemos, vem da nossa habilidade. Então, não coloque mais na sua identidade nada. Nada que seja negativo. Se hoje você se apega, eu sou inseguro, eu sou tímido. Gente, a vergonha é uma das maiores armas que a espiritualidade negativa, que o diabo, Satanás, tem na tua vida. Todas as vezes que você diz, eu estou com vergonha, a vergonha não é de Deus. Quando você vai lá em Gênesis, você começa os livros lá, quando você vai lá na história de Eva e de Adão, eles andavam o quê, gente? Nu, está na Bíblia. E eles não tinham vergonha, isso está na Bíblia também. E quando ela peca, o que acontece? Deus dá roupa para ela, para eles, por quê? Porque eles sentiram vergonha. Então, a primeira coisa que o Satanás faz para você não fazer os seus projetos é colocar vergonha na tua vida. Então, vergonha não é de Deus. Vamos tirar essa história. Eu sou tímido. Dede, eu não falo porque eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu tenho vergonha. Parou. Vai com vergonha mesmo. Vai com medo mesmo, porque enquanto você não enfrentar aquilo que está te enfrentando, você não vai conseguir ir para um novo patamar, para um novo nível. Quando você está fora da sua identidade, as coisas erradas acontecem. Vocês lembram da história exatamente de Davi? Quando é que Davi peca, gente? É quando ele tinha que estar lá na batalha e ele está no palácio. Aí ele peca com Batseba, não é isso? Todas as vezes que você precisava estar na sua identidade e você não se apodera dela, você peca. Eva, escutando a serpente. Quando você se aliança com pessoas erradas. Por isso que é importante esse ambiente aqui. Daqui vão surgir grandes amigos. Por quê? Porque estão todos dentro do mesmo propósito. Estão todos alinhados para o mesmo fim. Aqui, vocês estão como se fosse na mesma tribo. O que não acontece do lado de fora. Que muitas pessoas vão te achar um ET. Vão te achar extraterrestre. Mas o que está falando? Por quê? Porque essas pessoas são mais? Não. Porque elas ainda não alcançaram algumas sabedorias, graus de consciência que você acessou. Deixa eu te falar algo muito forte sobre identidade. Todas as vezes que você faz uma escolha, e você faz muita durante o dia, você sempre está indo para 2 caminhos, ou para cima ou para baixo. Quem sabia disso? Ou você está tendo uma decisão para o espírito, trindade, ou você está tendo uma decisão para a matéria, que vai ser ou da parte energética, ou da parte emocional, ou da parte do corpo. Ou seja,
Quando você toma uma decisão, a partir de hoje começa a se perguntar: essa decisão está mais para o lado da espiritualidade, Jesus faria assim, ou está mais para satisfazer as minhas necessidades momentâneas e está tudo bem, gente. Nós estamos aqui no planeta Terra. Muitas das vezes a gente vai estar decidindo sim pela matéria e está tudo bem. Só que você precisa criar consciência. Porque nós só conseguimos mudar e só conseguimos acessar a nossa identidade se nós tivermos consciência. Se eu não tenho consciência, eu vou permanecer fazendo a mesma coisa, da mesma maneira, do mesmo jeito. E a primeira coisa que vocês vão ter que sair daqui hoje é acessando a identidade e a singularidade de vocês. O que você faz como ninguém? O que é tão próprio teu? O que é tão singular teu que tu percebe que esse dom que Deus te deu é diferente? Porque Deus dá um dom para cada um. Cada um que está aqui tem um dom. Cada um que está aqui tem um talento. E talvez você tenha desacreditado do teu talento. Talvez você tenha desacreditado do teu dom. Por quê? Porque às vezes você tentou várias vezes e não deu certo. E você desistiu. Só que aqui nós não estamos para desistir. Porque na vida você vai receber muitos mais nãos do que sim. Quando lá, lembra da minha história que eu não passei no concurso da magistratura? Sabe qual foi a outra porta que Deus abriu para mim? Estava na casa da minha mãe, chorando, triste. Aí, olha só, essa é chave, viu, gente? Nos piores momentos da sua vida, Deus sempre vai enviar um anjo de Deus. Sempre. E eu estava na casa da minha mãe, liga Milton, um amigo meu, e diz assim: Dedê, abri um concurso para cartório. E eu lá sabia o que era cartório, eu mal tinha cartório. Quando eu ia no cartório, era só para reconhecer um documento, autenticação. Eu, sim, e daí? E daí que é um concurso, é muito bom. Se você passar, você vai ter como se fosse uma empresa. Eu falei, mas menina, não tenho como passar nisso não, nunca estudei para cartório. Ele falou, não, Dedê, tu não está entendendo. A prova é igualzinho para juiz, só a última fase muda. Aí na última fase eu te ajudo, se tu chegar até lá. Aí eu entrei em oração, eu disse, eu vou fazer essa prova. E eu nem sabia, eu não sabia quanto ganhar, eu não sabia nada. E passei na primeira, que nem eu falei para vocês, né? Eu estudava que nem uma louca, né? Passei na primeira fase, passei na segunda, o Milton ficou na segunda, não conseguiu passar. Me ajudou na terceira, Deus foi enviando anjos de luz. E no dia da minha prova, tinha uma igreja aqui na Sé, tem uma igreja, que é a igreja da Sé. Eu entrei lá, tinha ninguém na igreja, só eu. Orei a Deus, orei. Eu disse assim, Deus, se isso for para mim, abre meus caminhos e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei para fazer meu exame, porque é um oral, na última fase, sabe, gente, é como se fosse assim, vocês aqui, uma banca de examinador, acho que uns 4 desembargadores, que é depois de juiz você vira desembargador, promotor de justiça, que depois que vira promotor é procurador, tabelião, uma mesa assim de 12 homens, eu aqui e uma plateia me assistindo. E no meu dia, quem quer fazer junto comigo? Porque as pessoas, quando elas aposentam-se da magistratura, geralmente faz o concurso de cartório. Então, tinha um juiz prestando, tinha uma esposa de juiz, tinha uma procuradora, que depois de ser promotora vira procuradora, a Regina, minha amiga, e tinha um tabelião que queria remoção. E eu lá, improvável. 23 aninhos, gente. Eu disse, meu Deus, aonde eu me enfiei? Quando chegou na minha vez de falar, eu juro, quando eu sentei naquela cadeira, gente, eu senti uma força do Espírito Santo. Que quem falou não fui eu, foi o Espírito. E eu encarei aquela banca de homens de 30, 40 anos mais velhos que eu. E eu falei com tanta firmeza que eu fui ali exatamente uma Davi, uma improvável, que foi comentada por toda a banca e quase que aplaudida de pé. E o que eu quero que vocês entendam? Que nós, muitas das vezes, subestimamos a nossa identidade. E tem 2 pontos que você não pode fazer em relação à sua identidade. Você não pode nem superestimar, nem subestimar. O que é superestimar? É aquela pessoa, sabe aquela amiga metida? Ixi, Maria, que tudo dela é melhor, a bolsa dela é melhor, a carteira dela é melhor, o marido dela é melhor, os filhos dela é melhor, que estuda melhor escola, que é mais inteligente, pronto. Você não pode superestimar, porque ninguém dá conta dessa amiga. Essa amiga vive sozinha, porque ninguém nem chama ela para buscar. Ah, aquela mulher, ela vai, ixi, não vou não.
E você não pode se subestimar. O que é subestimar? Você se colocar menos do que você é. Sabe aquela promoção que talvez, eu sei que tem gente aqui que ia receber e disse para o chefe assim, eu não dou conta não, vai ser muita coisa para mim? Sabe aquele emprego que você queria, mas você disse, eu não vou não, porque vai ser muito difícil. Sabe aquela empresa que você queria montar e você está dizendo, não, ano que vem, daqui a 6 meses. Sabe aquele Instagram que você queria começar a bombar e você diz, eu não quero falar para o povo não, que vão me julgar, vão me criticar? Exatamente isso. Você não pode se subestimar nem se superestimar. Por quê? Porque a sua identidade não está nos extremos. A sua identidade está no equilíbrio. Está naquilo que Deus já falou ao teu respeito. E daí, quando eu percebi isso, gente, a minha vida mudou. Só que eu queria te dar uma chave muito poderosa na minha história, que talvez aconteça na sua. Existe um perigo quando nós começamos a realizar nossos sonhos. Vocês sabiam disso? Você sabia que quando, por exemplo, vamos dizer que você tem um sonho de casar, você casa. Você tem um sonho de ter filho, você tem. Você tem um sonho de entrar na empresa, você entra. Você tem um sonho de ter estabilidade, você consegue. Quando você começa a viver os seus sonhos, mora um perigo aí dentro. Sabe por quê? Porque se você não souber a sua identidade, você vai parar de sonhar. Se você não souber a sua identidade, você vai colocar teto onde Deus colocou chão sem teto. E isso aconteceu comigo. Aos 35 anos, eu fiz tudo que me disseram que eu tinha que fazer para ser feliz. Eu casei, eu tive minhas filhas, eu consegui um emprego estável e bem remunerado, minha casa na praia, dinheiro no banco. E eu comecei a me deprimir. Entrei numa angústia que eu nunca tinha entrado. Comecei a sentir um vazio que eu nunca tinha sentido. Chorar o tempo inteiro, sem motivo algum, aparente. E eu comecei a me questionar. Deus, eu sou muito má. Porque tudo que eu pedi, o Senhor me deu. E agora que eu cheguei no topo, da onde eu acreditava que era a felicidade, eu estou a mulher mais infeliz do mundo. E sabe o que Deus falou? A felicidade, ela não está do lado de fora. A felicidade o tempo inteiro está dentro de nós. Eu era uma excelente mãe, eu era uma excelente patroa, eu era uma excelente mulher, uma excelente filha. Mas eu não era mais excelente Andresa. Eu não ouvia mais o que a Andresa tinha para me dizer. Eu não escutava mais o que a Andresa tinha para me falar. Eu não sabia mais os sonhos que a Andresa sonhava. Por quê? Porque eu tinha fugido da minha real identidade. Eu tinha acreditado que a minha identidade era meu cargo. Eu tinha acreditado que minha identidade era meu casamento. Eu tinha acreditado que minha identidade era minha maternidade. Eu tinha acreditado que a minha identidade estava fora, quando o tempo inteiro a minha identidade estava dentro de mim, porque Deus mora aqui dentro de nós. E eu precisei, gente, passar por um mergulho muito forte. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu fiz. Eu fui para vários cursos fora do Brasil, eu fiz os 2 do Tony Robbins, não sei se vocês conhecem, é o maior treinador mundial que existe. Eu fiz o Mini MBA dele, tanto em Las Vegas, Amsterdã, fiz Brandon Buchase, fiz Amit Goswami, que é o maior físico quântico, que escreveu até no meu livro. Eu fiz treinamentos aqui no Brasil também. E o que mais me treinou, o que mais me revelou, não foi Tony Robbins, não foi Brandon Buchase, não foi nada disso. Foi a Bíblia, a palavra de Deus, que o inimigo tinha me dito que eu nunca ia conseguir ler a Bíblia. Eu tinha um sonho desde pequenininha, gente, que era ler a Bíblia. E eu abri aquele negócio, eu dizia assim, eu nunca vou conseguir ler isso. É difícil demais esse trem. Eu não entendo nada. Eu leio, eu não entendo absolutamente nada. Aí, em 2017, olha quanto tempo passou, gente. 37 anos, 36 para 37 anos. Eu abri a Bíblia e, naquele momento que eu abri, eu senti uma história vindo para mim, uma história de ficção, que é um livro que, inclusive, foi o primeiro que eu lancei. Deus não me deixou lançar, e eu vou lançar agora, pela Citadel, ano que vem. E esse livro veio inteiro para mim. Eu perdi a vontade de comer carne, qualquer... enfim, produto de origem animal. E Deus falou assim para mim, filha, eu vou te usar. Eu vou tirar a carne para que você consiga ficar mais leve, para que você consiga mais ouvir, viver mais em jejum, ouvindo minha palavra. E eu vou te entregar um livro.
Eu acreditei na palavra dele, na promessa. A Bíblia, que era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir ler. Comecei a ministrar, fazer lives que começou a encher. Eu não tinha um seguidor. Em 2019, gente, nada no Instagram. Eu acho que eu tinha 100 pessoas. Abri as lives, começou a vir gente. E eu comecei a falar a palavra de Deus pelo Espírito, que é isso que eu queria ensinar hoje para vocês. Quando vocês abrirem a Bíblia e antes de começar a ler, vocês pedem para o Espírito iluminar vocês. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela libera milagres que você nem imagina. Ela encoraja. E nós precisamos o tempo inteiro estar motivados. E o que é estar motivado, Andresa? É ter motivos para agir. Porque quem é que acorda motivado todo dia, gente? Ninguém acorda motivado todo dia. Só que a motivação, assim como a felicidade, é uma questão de decisão. Você decide. Você escolhe. Depois vai falando meu tempinho, tá, amor? Porque aqui não tem, para eu não fugir. Ah, tá. Você decide. Você escolhe. Então, todas as vezes que você não tiver num dia bom, que você não tiver fazendo as coisas conforme a tua identidade, lembre-se que você pode escolher mudar isso. Como, Andresa? Existem várias ferramentas, mas você precisa conhecer a sua identidade. Por exemplo, o que quando você faz você se sente bem? Eu tenho clareza de tudo. Eu faço meu MF. Quem sabe o que é MF? Meu mínimo de felicidade. Talvez só isso aqui já pague meus 40 minutos que eu vou estar aqui com vocês, para a tua identidade. Meu MF, todo santo dia de manhã, eu faço o meu mínimo de felicidade. Porque eu não fazia. Eu acordava de manhã correndo, às vezes eu comia as frutas dentro do carro, comia em pé, no almoço, no cartório, e eu não tinha tempo para mim. Hoje eu faço meu MF, ou seja, eu acordo cedinho, 5h eu estou acordando, eu leio minha Bíblia, tomo meu café quando ninguém está acordado em casa. Aí eu vou para a academia, eu ativo o meu poder, a minha saúde. Aí eu faço tudo que eu tenho que fazer, tomo meu sol e tal. Quando eu chego em casa, 7 e pouquinha, eu já estou feliz. Eu já estou pronta para aquele dia. Se aquele dia for terrível, está tudo bem. Por quê? Porque eu já me dei felicidade. Eu já encontrei a minha real identidade. Então, nós falamos sobre a primeira coisa, que foi singularidade. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre valor. Vocês têm que entender o valor de vocês. E o valor de vocês não está naquilo que é o teu desempenho. Nós confundimos o nosso valor com o nosso desempenho. Verdade ou mentira? Se eu tive resultado, se eu não tive resultado, o seu valor não está no seu desempenho. O seu valor está em quem você é. Eu sempre digo, eu tenho a filosofia todo santo dia, e uma das regras da filosofia todo santo dia, depois vai no meu Instagram, Andresa Carício Oficial, vocês vão ver várias regras lá. Uma das filosofias todo santo dia é exatamente o quê? Respeita o corre. Ou seja, independente do que você estiver fazendo, do trabalho que você estiver fazendo, respeita o corre. Aquilo que você está fazendo é maravilhoso. Aquilo que você está fazendo vai levar você para algum lugar. Se você estiver fazendo com todo o amor que tem no seu coração e do melhor jeito que você pode, no caminho você vai ajustando. Se você for pegar as histórias mais extraordinárias que tem, daí eu posso trazer até pessoas próximas de mim. Por exemplo, eu estava semana passada entrevistando o Carlos Wizard. Todo mundo conhece o Carlos Wizard? Um bilionário brasileiro. Estava entrevistando ele e ele falou algo muito forte para mim, meu amigo pessoal. E ele falou assim para mim: Andresa, aos 30 anos eu fui demitido do banco onde eu trabalhava. Eu estava voltando de carro com 2 filhos no banco de trás, uma mulher grávida e desempregado. E Deus falou para mim: filho, você vai ter que seguir um negócio próprio. Ele falou: mas como? Eu estou desempregado. É uma escola. Aí ele disse: uma escolinha? Não, é uma rede. E ele começou a acreditar naquela palavra. E ele caminhou sobre aquela palavra. Depois de 10 anos, 12 anos, ele virou aquele homem que você já sabe, cheio de franquias. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra. Ele viu valor não no desemprego dele. Ele não se identificou com a dor. Ele não se identificou com o que tinha dado errado. Ele se identificou com a visão, com o que Deus tinha dito para ele.
E a última parte que eu quero passar para vocês acreditarem na real identidade, é promessa. Todos aqui estão debaixo de uma promessa, todos aqui têm um dom, todos aqui têm uma missão. Vocês precisam acreditar nessa missão e mover-se a partir dessa missão. Você me dá 5 minutos para eu conseguir finalizar? E eu preciso falar isso para vocês, porque através da minha história, eu sei que isso vai fazer vocês se encorajarem. Eu tinha um sonho, quero escrever um livro. A Elis, ela tem uma editora aqui, se vocês tiverem oportunidade, depois procurem ela, porque realmente o livro é algo que traz uma nova realidade, e eu vou te dar meu testemunho. Eu tinha esse sonho de escrever um livro, só que eu perguntava para mim, quem vai querer ler aquilo que eu vou escrever? Alguém se identifica? E eu fui na palavra de Deus, como vocês lembram, eu escrevi o de ficção, só que daí, para minha tristeza, quando eu acabei o livro inteiro, Deus disse, não é esse que você vai publicar. Eu fiz, Deus, mas eu passei 2 anos escrevendo. Não é esse, escreve outro. Você vai escrever aquilo que te transformou. Você vai escrever o que fez você sair do fundo do poço. Você vai escrever as atitudes que te levaram para um novo nível. E eu escrevi o Todo Santo Dia. Fui em todas as editoras que vocês sonharem, da Sextante a Gente, todas elas. Todas disseram não. E a primeira pergunta que me faziam era, quantos seguidores você tem? Quantas pessoas te seguem? E não estava errado, nenhum deles estava errado. Por quê? Porque o livro precisa vender. E naquela oportunidade, eu tinha o telefone do Augusto Cury, aquilo que eu falei para vocês, quando você dá um passo, Deus dá 10. E eu mandei esse livro para o Augusto Cury. Augusto, eu gostaria muito que você fizesse o prefácio desse livro. E ele deu uma negativa, disse assim, Andresa, eu não posso fazer porque eu tenho acordos editoriais, a Elis sabe muito bem sobre isso, e eu não posso fazer, mas eu vou ler teu livro. Isso numa quinta. No domingo ele manda mensagem dizendo, Andresa, eu não vou só escrever no teu livro, como eu quero até te indicar para uma editora. Só que eu tinha pego uma editora que lançava a própria pessoa. Como, graças a Deus, eu tinha uma condição financeira, eu podia fazer isso. E ela tinha uma boa distribuição. E eu disse assim, olha, a segunda parte eu não vou precisar aceitar porque eu tenho palavra, eu vou honrar com aquilo que eu já fechei. Mas a primeira, lógico, vai ser uma honra ter o senhor no meu livro. A partir desse movimento que eu dei, eu criei coragem. E eu mandei esse livro para o Janequine, mandei esse livro para o Amit Goswami, mandei esse livro para vários bilionários, Janguier, Carlos Wizard. E esse livro foi escrito, foi falado por todos eles. No meu livro, lá, quando vocês forem ver, vocês vão ver mais de 30 pessoas falando, Minotouro, enfim, muita gente. E esse livro, que era improvável, chegou a ser primeiro lugar, só que não só uma vez, ele bateu o segundo várias vezes e ficou 4 meses na lista, gente. Agora diz, isso não é Deus? Andresa conseguiria? Jamais. Andresa não tinha nem seguidor. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje? Não é sobre você, é sobre o outro. Quando você descobrir sua real identidade, você vai transbordar e você vai fazer coisas que você não imaginava, porque nunca foi sobre você. Sempre foi sobre a semente que Deus colocou dentro de você. Então, eu queria que todo mundo se levantasse agora para a gente profetizar algo sobre a sua vida e sobre a sua identidade. Todo mundo levanta agora e profetize isso com muita certeza, gente, porque a certeza faz a gente chegar em outro lugar. A certeza faz a gente andar sobre novos mares. A certeza faz a gente queimar pontes. A certeza faz a gente ir, mesmo dando tudo ruim, mesmo dando tudo errado. Então, você fecha os olhos agora e junto comigo você vai falar assim, olha, eu me comprometo que a partir de hoje, 1 de dezembro de 2023, eu reconheço a minha verdadeira identidade. A minha identidade de filho, filha de Deus. Eu vou agir mesmo com medo. Eu vou fazer mesmo que não me sinta pronta. Eu vou colocar o meu pé porque Deus vai dar o chão.
Eu não vou negligenciar mais com o meu dom. Porque eu descobri a minha promessa. Eu creio, eu profetizo, eu declaro que eu começo hoje um novo tempo. Um tempo de transformação. Um tempo de milagres. Um tempo de transbordo. Eu vou restituir, ser restituída 10 vezes mais. 100 vezes mais. Eu vou ter até para emprestar. Porque agora eu acessei a minha verdadeira identidade. Eu creio, gente. Põe a mão na sua barriga agora. E você agora vai pensar no sonho do seu coração. Pensa nele. E você está gerando esse sonho, assim como você, mesmo os homens, porque vocês, quando têm relação com a mulher, vocês também fazem parte desse processo. Então também os homens põem a mão na sua barriga e as mulheres ponham. E sintam exatamente você gerando um sonho agora. Esse sonho está sendo gerado porque esse sonho é de Deus sobre a tua vida. Você vai gerar esse sonho e deixa eu te falar uma coisa. Existe a dor do parto. Existe uma dor muito grande quando esse sonho está prestes a ser realizado. A gente cansa, a gente fica pesada, a gente acha que não vai dar conta. Mas deixa eu te dizer, na hora que for para parir esse sonho, por maior que seja a dor, por maior que seja o desafio, escolha não abortar o seu sonho. Escolha gerar esse sonho. Escolha gerar essa vida. Porque quando você dá essa vida vai dar outras vidas e vai existir uma descendência. Não se trata de você, se trata do sonho, da promessa que Deus está gerando agora no teu ventre. Creia nessa promessa, creia nesse sonho, creia nesse milagre. E saiba que agora você vai sair aqui grávido de um sonho. E que você vai precisar cuidar todo santo dia. Lembre-se sempre, um filho não nasce no dia que ele é gerado. Demora 9 meses. Então não saia daqui desse treinamento acreditando que na semana que vem você já vai realizar o seu sonho. Cuide dele como você cuida de uma criança, como você cuida exatamente da pessoa que você mais ama nessa vida. Pelo seu filho você faz tudo, você dá não, você tira o seu filho até da boca de um leão. Então faça isso com o seu sonho. Quando disserem que você não consegue, quando disserem que isso é difícil, quando você disser isso, não acredite. Porque aquele que gerou esse sonho e está gerando agora no seu ventre é capaz de fazer cumprir essa promessa. Então você creia que esse sonho está aí. E que você vai ter que cuidar. E que no ano que vem você vai dar um testemunho para o próximo Mira. Você vai dar um testemunho. Você vai vir aqui para Elise e dizer: você lembra que eu estava gerando um sonho? Esse sonho aconteceu. Porque eu cuidei. Porque eu arrisquei. Porque eu tive coragem. Porque eu não abortei o meu sonho. Eu dei vida a ele. Então agora respira profundamente. E diz assim, ó, tá feito. E agora no seu tempo, você abre seus olhos e você vai dar a melhor salva de palmas que você puder, porque é pro teu sonho. É pro teu sonho. Essa salva de palmas é porque no céu, esse sonho acabou de ser ligado. Quando você liga na terra, é ligado no céu. Parabéns. Você acabou de engravidar do teu sonho. Parabéns. Parabéns, Elis. Deus abençoe, viu?